Olá, boa noite a todos. Boa noite. Que alegria estarmos aqui mais esta semana para refletirmos os ensinamentos de Jesus. Fechando nossos olhos, deixando os problemas do dia a dia para trás e nos conectando com Jesus. Gratidão, Jesus, por essa oportunidade, que possamos aprender com os teus ensinamentos, que possamos evoluir, pondo em prática em nosso dia a dia todas as tuas lições. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Hoje o livro será Pensamentos que Ajudam, de José Carlos de Luca. Abandonar o sofrimento. Chega sempre um momento em nossa vida em que é preciso abandonar o sofrimento. Quando a tempestade de problemas desaba sobre nós, sentimos que o vendaval desorganizou nossa vida, de tal maneira que nos sentimos perdidos, desamparados. A morte de uma pessoa querida, o rompimento de uma relação afetiva, a derrocada nos negócios, a despedida do emprego, a enfermidade que nos preocupa, o filho desorientado, tudo isso nos abala sensivelmente. E não poderia ser diferente. Chorar é bom. Alivia a alma, evita o transbordamento do rio das nossas emoções. Mas, quando a dor já tiver sido diluída nas águas do rio, é chegado o tempo de abandonar o sofrimento. Aí tem até uma frasezinha da Monja Coen, que é muito bonita, que ela fala assim: algumas vezes temos de ser o barqueiro, alguém que mostre às pessoas que há uma outra margem e que é possível chegar lá. Abandonar o sofrimento, o papel de vítima e se libertar para viver apreciando a vida. Monja Coen. Quando nós estamos passando por um sofrimento, muitas vezes a impressão que nós temos é que aquilo nunca mais vai acabar, que estamos absolutamente sem saída. A dor que a gente sente é tão grande, o desamparo, a vontade de que o tempo parasse ou que o tempo voltasse para que aquilo que nós estamos passando, que está nos trazendo sofrimento, que aquilo não aconteça. Muitas vezes nós nos culpamos por alguns erros, porque achamos, puxa, se eu tivesse feito diferente lá atrás, agora eu não estaria passando por isso. E às vezes a gente está passando por uma determinada prova na vida porque a gente precisa aprender alguma coisa com aquilo. Existe um aprendizado com a dor. E muitas vezes tem algumas coisas que nós provocamos, situações, para que a angústia e a agonia de uma provação nos afete. Em outras, muitas vezes nós não temos, é involuntário, nós não fizemos nada para estarmos passando por aquele momento tão conturbado. Existem fatores externos que nos empurram para uma direção em que não fomos nós que provocamos. Por exemplo, pessoas que moram em regiões que têm um tempo instável, um clima instável, e de repente elas são atingidas por um tufão, um furacão, e elas perdem tudo, um acidente climático que nunca aconteceu, um acidente aéreo, muitas coisas que podem acontecer na vida da pessoa que, embora saibamos que tudo tem um porquê em nossa existência, tem coisas que nós, de uma forma mais imediata, não fomos nós que provocamos, mas que numa determinada época de nossas vidas
nós nos deparamos com esses obstáculos, com essas experiências tão danosas, tão complicadas. Como foi citado aqui por José Carlos de Luca, a derrocada nos negócios. Quantas pessoas não passam por isso? Tem uma empresa, tem um negócio e aquilo desmorona, tem que mandar funcionário embora, passa por dificuldades. A pessoa é despedida de um emprego, é algo em que foi inesperado, ela não fez nada de errado, mas há um corte na empresa e de repente ela perde o emprego. Pode acontecer. A enfermidade que nos preocupa, algumas doenças sérias que nos atingem e algo que nos pega de supetão, desprevenidos. Um filho desorientado, né? Quem não passou aí por algum problema de ordem ou emocional, ou um filho que tem alguns problemas e que vai sofrer e vai trazer sofrimento para casa. Tudo isso nos abala, mas a gente tem o direito, sim, de chorar. Esse texto, ele tem como principal, ele começa com o abandonar o sofrimento, mas para eu abandonar esse sofrimento, primeiro eu preciso entrar em contato com aquilo que está acontecendo. Eu preciso sentir dó de mim mesmo em alguns momentos. É normal eu me sentir desesperado e me sentir péssimo, como uma criança que se perde dos pais e fica desorientada, desamparada, e tudo bem. Esse desamparo que nós sentimos, ele se aprofunda quando a gente se desconecta do Pai Celestial. Quanto mais a gente não recorre a Ele para passar pela tormenta, mais a gente se sente fragilizado e desamparado. Mas somos humanos. Se você quer chorar, chore. Mas chore bastante mesmo. Chore até sentir que você esgotou todas as lágrimas possíveis. Seus olhos já estão inchados, que você já está exausto de tanto chorar. Mas depois que você já chorou tudo, que você já sentiu dó de si mesmo, erga as mãos para o céu, peça a força de Deus, dos irmãos celestiais, dos mentores, dos guias espirituais, para te dar força, para colocar as mãos à obra, no sentido de refazer o trajeto. Se a sua empresa não deu certo, se ela quebrou, você vai se levantar, vai fazer uma outra coisa, vai procurar uma saída. Se você for mandado embora, aproveita em primeiro momento para dar uma descansada, depois já vai encontrar outro emprego, vai buscar outro emprego. Se você está com problemas em casa, com um filho, converse com esse filho, se aproxime dele, tente dar um carinho, um afeto, ser um ombro amigo, estar à disposição para acolhê-lo se necessário. Tudo, um problema de saúde, se alimente corretamente, busque uma ajuda médica, não perca a fé, faça tudo o que for possível, tudo que estiver a seu alcance para a melhora. E não perca a fé. Não perca a fé em si mesmo, não perca a fé em Deus, não perca a fé nos irmãos espirituais. Acredite que tudo é possível naquele que você tem fé, que é Deus. Então, naquele que te criou. Então, o choro é normal. Algumas religiões pregam a questão da fortaleza em tempo integral. Você tem que ser forte o tempo inteiro, porque se você chora, se você fraqueja, é porque você não tem fé. Não é isso.
nós somos humanos, estamos aqui num planeta ainda muito atrasado e é óbvio que nós desmoronamos sim quando nos deparamos com um problema muito difícil, uma coisa que nos abala, a perda de um ente querido, de alguém que a gente gosta, de um amigo, de um filho. Então a gente tem que, em primeiro lugar, se acolher, se acolha, entenda que você tem seus limites, suas fragilidades, sentir tristeza é normal e que não é falta de fé, é porque você é humano. Aí depois que você já chorou, sofreu, se desesperou, tanto que tinha que se desesperar, aí você se apegue à fé para se reabilitar. Somos seres humanos e não temos o direito de nos fragilizarmos, porque nos autoflagelarmos, porque estamos sem fé no primeiro momento, estamos até com raiva de Deus no primeiro momento, e tá tudo bem. Você sentir até raiva de Deus, sentir que está sendo abandonado por Ele, mas você não pode ficar muito tempo nesse lugar, porque senão a depressão vai tomar conta de você. E aí o que estava ruim vai ficar pior ainda. Então essa tristeza é normal. A gente está vivendo hoje uma sociedade que de uma positividade tóxica, em que as pessoas acham que você tem que estar bem 24 horas por dia, sorrindo 24 horas por dia, estando, pulando, fazendo tudo certinho, comendo certinho, se exercitando certinho, ser um ser espiritualizado, fazer tudo no seu melhor 100%. E isso gera um estresse, gera um cansaço, porque nós somos humanos, então nós vamos fazendo aquilo que é possível. E quando nós fraquejamos, fraquejamos e nos acolhemos. Só não podemos, como eu disse, nos deixarmos deixar que a depressão nos invada, a melancolia nos empurre para uma situação muito pesada. Embora, mesmo uma pessoa num estado de depressão, ela tem como se recuperar procurando um médico, um psiquiatra, procurando um psicólogo, e se conectando a Deus, tendo o apoio da família, para poder sair desse estado mais de depressão. Tudo bem, mas se a gente pode evitar chegar nesse patamar, a prece é um santo remédio. A fé é conversar com Deus. Se não consegue fazer uma prece conversando com Deus, faça uma prece lida por escrito, que você só leia, para você ir se fortalecendo para se conectar com Deus e passar pela tormenta que talvez você esteja passando, que todos nós passamos em alguns momentos das nossas vidas. Eu acho que o dito popular ele é totalmente verdadeiro. Que Deus não nos dá um fardo maior que a gente possa carregar. E o apego material, o apego ao egoísmo, é o que faz com que a gente fraqueje na hora de colocar esses desafios à prova, né? Então, a oração, como a Cris mesmo explicou, é muito importante nessas horas, e entender que não é demérito nenhum a gente ter que recomeçar, ou é ruim falar assim, mas tem que dar um passo para trás para dar 2 para frente. E não tem nada de errado nisso, gente. É só não ter o apego ao orgulho, o apego ao materialismo, entender que se estamos passando por essa dificuldade é para aprendizado, faz parte da nossa jornada. E como o próprio texto diz, né? Existe uma outra margem do outro lado. E pedir para que Deus nos dê força para cruzar o rio. Ele vai estar, sim, sempre do nosso lado, nos apoiando, né? Todo mundo tem um problema. Você pode ver na televisão, no Instagram, pessoas ricas, milionárias, fazendo viagens fantásticas nas Maldivas,
em lugares luxuosos, mesmo essas pessoas que aparentemente têm uma vida perfeita, pode ter certeza, todas elas passam pelo seu pedaço de dificuldade, porque estamos num planeta ainda muito atrasado. Então não é só você na sua casa, não é só na sua família, não é dinheiro que é sinônimo de felicidade. Você pode encontrar alguém na comunidade que acorda sorrindo e vai dormir sorrindo, e pode encontrar alguém num palácio que vive num estado de melancolia, de tristeza, de depressão, porque não são as coisas materiais. Muitas vezes algumas pessoas já têm uma tendência maior à tristeza, e outras que tem coisas que acontecem na vida que não passam somente pelo material, não passam somente pelo dinheiro. Hoje nós estamos tendo um olhar, né, mais cuidadoso com os aspectos emocionais, com a questão da psicologia, da psiquiatria. Graças a Deus que as pessoas estão desmistificando a ideia de psicólogos e de psiquiatras, graças a Deus, porque nós tivemos um momento muito ruim na nossa sociedade, em que procuraram ajuda de um psicólogo, de um psiquiatra, era sinônimo de loucura ou de fraqueza. Hoje, graças a Deus, estou vendo na minha área a quantidade de pessoas que estão, sou psicóloga, a quantidade de pessoas que me procuram, que estão com uma outra mentalidade em relação à psicologia, ao medicamento, se necessário. Está sendo desmistificada a questão de loucura, porque essa loucura não existe. A gente existe espectros, né? A gente existe momentos em que a pessoa momentaneamente ela perde a lucidez, mas já temos hoje drogas, né? Medicamentos maravilhosos, a parte farmacológica evoluiu muito, então nós temos remédios muito eficientes e temos terapia, análise, todo tipo de abordagem que ajuda muito. Temos a meditação, que as pessoas recorrem, e a religião, que é um bálsamo na nossa vida, que nos dá força. Então, todo mundo tem um pedaço em sua vida, um momento na sua vida em que passa por perdas e passa por dificuldades. E a gente precisa se fortalecer na fé, nos recursos que a gente tem aí na sociedade, que Deus permitiu que tivéssemos, né? Profissionais para ajudar. Então é isso. Se você está passando por um problema, por um momento turbulento, chore, sofra tudo que você tiver que fazer e chorar. Só que depois procure ajuda. Se isso estiver muito intensificado, busque a ajuda de um profissional e se apegue também à fé. Uma coisa não substitui a outra. A fé não substitui um profissional, e o profissional não é o suficiente, porque a fé, hoje em dia, a Organização Mundial de Saúde está cada vez mais legitimando a necessidade da espiritualidade como uma parte a mais ali do tratamento, e que ajuda, e que as pessoas que têm fé, elas se recuperam muito mais rápido do que as que não têm fé e não têm no que acreditar. É isso aí. Vamos lá, nossas vibrações. Vamos novamente fechando nossos olhos, sentindo a presença dos benfeitores celestes, auxiliares de Jesus, banhando nossas cabeças com pétalas brancas, recheadas de amor, de luz, de paz, de perseverança, de muita luz. E junto ao Mestre Jesus, vamos doar nossas melhores energias ao nosso planeta, que passa por grandes transformações. Vibremos pelos países que se encontram em conflito, pelos refugiados de guerra, pelos órfãos de guerra. Vibremos pelas famílias do mundo inteiro, pelas famílias que choram a perda do ente querido, pelas famílias que perderam tudo em meio a essas mudanças climáticas. Vibremos pelas famílias com problemas de drogas e alcoolismo dentro de seus lares.
Vibremos, Jesus, pelos irmãos que partiram desta vida, que eles possam ser acolhidos, encaminhados, amparados em muita luz, em muita fé, em muita perseverança. Vibremos pelos irmãos em situação de rua, pelos irmãos indígenas, pelos irmãos privados da liberdade. Te pedimos, Jesus, pela proteção de nossos lares, pela proteção de nossos parentes e amigos, proteção de nossos cônjuges e nossos filhos, que a Tua presença, Jesus, traga para os nossos lares muita paz, muita luz, muita perseverança, muita fé, muita força para continuar a nossa jornada. Que essa energia de amor possa contagiar nossos vizinhos, os moradores de nosso bairro, de nossa cidade, de nosso país, de todo o planeta Terra. Silenciamos, Jesus, para que possamos abrir o coração a Ti e fazer nossos pedidos pessoais. Pedimos aos nossos mentores que fluidifique a água que está à disposição, derramando um bálsamo salutar nessas águas, para que ao bebermos, ela possa curar nossas enfermidades, ela possa fortalecer o nosso corpo, a nossa mente, o nosso espírito, que ela nos dê força para superarmos todas as nossas dificuldades. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Prece de encerramento. Oração de Francisco de Assis. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Gratidão por todos que nos acompanham na página Aura Vibração Espiritual no Facebook e no canal do YouTube, com o mesmo nome, Aura Vibração Espiritual. Nos siga lá também. Nós estamos todas as quartas-feiras. A nossa mentalização é sempre às 21 horas. Isso aí. E não se esqueçam, principalmente, que nós amamos vocês. Até semana que vem. Uma ótima semana. Tchau, tchau.